Se você é veterinário e sente que pode fazer mais pelos animais, mas ainda não sabe como, essa aula é para você. Provavelmente você já percebeu que os animais adoecem porque os seus tutores não estão bem. Talvez você ainda não saiba exatamente o porquê isso acontece, mas algo no seu coração te diz que não é uma simples coincidência. Isso se chama espelhamento. Pois sim, os animais são os nossos espelhos e eles também são verdadeiros portais de cura. Os animais têm uma missão na nossa vida e eles nos mostram o que sozinho nós não enxergamos. Doenças, comportamentos, acidentes, fugas e até mesmo mortes repentinas. Tudo isso acontece porque os animais se colocam a serviço para que a gente possa enxergar algo que ainda não está sendo visto. Eles nos conectam com as nossas questões mais profundas e projetam neles para que a gente possa enxergar. Para começar essa aula, eu preciso te explicar algumas coisas. Você sabe, provavelmente você já ouviu falar sobre isso, que nós somos seres eletromagnéticos. O cérebro é elétrico e o coração é magnético. Mas o coração, ele é muito mais potente. O coração, ele é 5.000 vezes mais magnético e 60 vezes mais elétrico que o cérebro. Ou seja, por conta dessa potência, o nosso sentir, né, o nosso coração, ele tem mais força. E os animais, eles se conectam com o coração. E é exatamente por isso que a gente tem essa troca genuína com os animais, porque é uma troca de coração para coração. Então, esse nosso campo eletromagnético interage com tudo que está à nossa volta. Pessoas, situações, inclusive os nossos animais, são atraídos para o nosso campo eletromagnético. É como se a gente fosse um ímã. Então, esse campo faz com que a gente atraia, magnetize, né? A gente tem um sentido elétrico através da nossa energia e magnético a gente atrai de volta. Então, o que a gente emite, a gente atrai. Então, a sua energia, a sua frequência vai atrair o animalzinho que é para você, que tem ressonância com você, que tem uma energia parecida com você. E é exatamente por isso que os animais não erram de endereço. Então, tudo que acontece com você, o animalzinho que chegou na sua vida, as situações, as pessoas, tudo é sobre você. O seu universo é sobre você e tudo que acontece também é um espelho seu, assim como os animais. Então, tudo que você pensa, sente e faz compõe essa energia desse campo eletromagnético, logo você vai atrair tudo que está em ressonância. Isso significa que o animalzinho que chegou para você, ele tem questões parecidas também com você. Também somos seres multidimensionais. O que isso significa? Temos vários corpos em vários níveis. O nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso corpo espiritual. Você sabe, você sente que existe algo muito além da matéria. Se você está aqui, provavelmente você tem certeza disso. Talvez você não saiba muito bem como isso funciona, como isso acontece, mas hoje eu vou te explicar um pouquinho mais profundamente sobre isso. Então, dentro desses seres, né, que somos eletromagnéticos e multidimensionais, temos vários corpos vivendo em várias dimensões. E os nossos animais também, ou seja, tudo está conectado, tudo está integrado. E o nosso espírito precede a matéria. Então, para que algo aconteça no físico, antes, primeiro acontece no mental, no emocional, no espiritual. Então, as doenças, né, principalmente as doenças, o que são as doenças? Elas são uma energia densa que se densifica no corpo físico. Então, quando chega no físico, é porque essa energia ela já passou por esses outros corpos e está sendo revelado na matéria para que seja visto. E tudo está a serviço. E os animais se colocam a serviço para que a gente possa enxergar esses desequilíbrios, né? E essa energia densa relacionado a cada órgão, a cada sistema, a cada corpo, né? Físico, mental, emocional, espiritual. Bom, além disso, os animais eles têm uma consciência. E essa consciência a gente tem a possibilidade de fazer uma comunicação com eles, de coração para coração. Então, a frequência que a gente capta dos animais é a frequência do sentir.
Lembra que eu falei que é por isso que a gente se conecta com eles genuinamente? Porque os animais, eles fazem essa conexão de coração para coração. Então, tudo o que os animais captam é a frequência do sentir. Por mais que a gente converse com eles, eles entendam, a gente tem ali rotina com nossos animaizinhos, eles entendem, o que eles captam é essa frequência do sentir, de coração para coração. Ou seja, se você está triste, ele está triste. Se você está feliz, ele também está feliz. Porque ele sente o que você sente e por estar a serviço, ou seja, ele tem uma missão na sua vida e ele quer te mostrar algo que você não está vendo. E ele quer também te poupar. Então, se você está triste, angustiado, aconteceu alguma coisa, ele vai pega tudo para ele, se sobrecarrega dessa energia. E quando a gente tem uma sobrecarga de energia, né, muita energia acumulada, o que acontece? Densifica e vem para a matéria. Então, para que a gente possa ajudar os animais, a gente precisa ter consciência das nossas questões, dos nossos processos. E você, como veterinária, você tem uma missão com os animais, de falar sobre isso, de expor isso. Não só de ter essa consciência para os seus bichinhos no seu dia a dia, mas principalmente de levar a sua mensagem para os tutores. Você sabe, você percebe na tua rotina que muitos animais chegam absolutamente doentes e desequilibrados porque os tutores estão desequilibrados, porque os tutores estão doentes. Então, para isso, você precisa falar, você precisa levar a sua mensagem para que os tutores entendam e tomem consciência disso. A gente só pode mudar algo quando a gente tem consciência desse algo. E você tem essa missão de ser porta-voz dos animais e trazer para os tutores a verdadeira missão dos bichinhos na vida deles, para que, consequentemente, eles tomem consciência, tomem responsabilidade e façam o que precisa para que os animais também se sintam bem. Então, você está aqui para isso, né? Para assumir essa missão, para se colocar nesse lugar e para ser porta-voz dos animais e ajudar eles de verdade. Com isso, né, a gente precisa entender também que essa missão dos animais, eles trazem, eles são verdadeiros professores da nossa vida, e eles também nos ensinam sobre o amor incondicional. Eles nos amam tanto que eles dão a vida por nós. E por isso, precisamos também amar a nossa vida, honrar a nossa vida. Para honrar a vida do nosso bichinho, que está ao nosso serviço, precisamos honrar a nossa. Essa é a verdadeira missão dos animais. E é exatamente isso que eles querem, que você se ame. O amor incondicional que os animais nos ensinam não é o amor incondicional a ter por ele, mas é o amor incondicional a ter por si mesma através dele. Porque quando você faz algo pensando que a sua vida vai melhorar e, consequentemente, vai melhorar a vida do seu animalzinho, é exatamente assim que ele te ensina sobre o amor incondicional. E é exatamente assim que você vai levar a sua mensagem para os tutores, ensinando por que aquele animalzinho está doente. Dentro da doença também existe a cura. A gente vive num mundo físico, né, de dualidade, de polaridades. E quando você traz algo que talvez não seja tão bom naquele momento para aquele tutor, de uma forma mais amorosa e num sentido de aprendizado, tudo fica mais leve e o tutor pode levar, encarar aquela doença de uma forma mais leve e enxergar a causa raiz, o porquê aquilo aconteceu, o porquê aquela doença está a serviço. E é assim que a gente consegue trazer mais consciência para os tutores, para as pessoas, através da missão dos animais. Então, hoje, eu tenho uma missão aqui com você, que é veterinária. Você tem essa missão também com os animais. Para que a gente possa ajudar eles de verdade, a gente precisa assumir o nosso lugar, assumir a nossa missão, porque a gente sabe, sente e percebe que existe algo além do que protocolo, diagnóstico, medicamento. Você sente que tem muito mais além do que isso. E muitas vezes você se coloca como terapeuta do seu tutor. Você nem tem capacidade, às vezes, para fazer isso. Mas você muitas vezes se coloca nesse lugar porque
na maioria das vezes, quando o animal adoece, é o tutor que precisa da terapia, é o tutor que precisa de acolhimento e de suporte. E hoje eu estou aqui para te mostrar que é possível você fazer isso, esse trabalho, de um lugar leve e, consequentemente, de um lugar de segurança, para que você possa ajudar não só o animalzinho, mas também os tutores, e olhar para a causa raiz, entendendo que aquela situação está a serviço de algo muito maior. E para que a gente possa resolver, de fato, a gente precisa sim olhar para o tutor. Então, enquanto a gente for veterinária que só cuida da doença, que só olha para o sintoma, a gente vai continuar tendo animais doentes. Nós precisamos ser veterinários que cuidam da saúde. E para cuidar da saúde dos animais, precisamos ensinar os tutores a cuidar da própria saúde. Porque sim, é um espelho, e tudo que o tutor faz, pensa, sente e vive, diretamente vai afetar o animalzinho. Só que para isso você precisa também ensinar, para ensinar sobre saúde, você precisa viver a saúde, você precisa ser saudável. Ou seja, a medicina começa em você. E talvez você não esteja cuidando de si mesma, talvez você não esteja vivendo a sua própria medicina. É exatamente isso que eu quero te ensinar. Para ser integrativa de verdade, a medicina começa em você. É exatamente por isso que, para você poder ajudar os animais, você precisa primeiro se ajudar. É colocar a máscara em você antes de colocar em alguém. Isso faz sentido para você? Essa é uma missão. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso movimento. Um movimento de veterinárias que estão indignadas com o sistema, que não vêem mais sentido em só dar medicação, em só internar, em só fazer eutanásia. A gente quer que os animais vivam, a gente quer salvar os animais e não tirar a vida deles. E eu tenho certeza que se você está aqui até agora, escutou essa aula até o final, eu acredito de verdade que você tem uma missão com os bichinhos. E se você sente que faz, tudo isso que eu falei faz sentido, e você quer assumir o seu lugar, você quer ter coragem de falar a sua verdade para ajudar os animais, esse é o seu chamado. Então, se você está pronta para dizer sim para você mesma, para o seu coração, e aprender a cuidar dos animais de verdade, tem um botão aqui embaixo